Começa agora o plantão de notícias da Web Rádio Portal Minas. Atenção, ouvinte, preste atenção. Tá chegando agora o plantão, notícia quentinha em primeira mão. Portal Minas, música boa e fonte de informação. E aí, pessoal, beleza? Tudo sussa na montanha? Mais um Deep Dive começando por aqui. E hoje, como sempre, a gente vai dar aquela olhada no que tá bombando em Minas Gerais. É isso aí, vai! Tem muita coisa acontecendo, viu? Fiquei de olho no Portal Minas e separei umas notícias que acho que vale a pena a gente comentar, notícias quentinhas pra gente ficar por dentro do que tá rolando no nosso estado. Isso aí. E pra começar, vamos falar um pouco de política. Teve uma história essa semana que deu o que falar, né? Deputado federal, Sol do Rio, Glauber Braga começou uma greve de fome, sabe? Sei. O deputado Glauber Braga tá protestando contra um processo que pode acabar tirando ele do cargo, né? É isso mesmo. E essa história toda começou lá em abril, no meio de um debate na Câmara. Ele acabou expulsando um membro do MBL do plenário e aí... Quer dizer, complicou? Complicou. Aí o Conselho de Ética da Câmara analisou o caso e decidiu que ele, extrapolou os limites, sabe? Que as ações dele não estavam dentro do que se espera de um parlamentar. E, pelo que entendi, o Conselho considerou que ele usou de maneira inadequada a prerrogativa que um deputado tem de garantir a ordem no plenário. É um caso delicado, né? Porque envolve questões de liberdade de expressão e imunidade parlamentar. Pois é. A defesa dele, inclusive, alega que tudo isso não passa de perseguição política. Dizem que estão usando o regimento interno da Câmara para silenciar o deputado, sabe? E que a forma como as reuniões do Conselho foram conduzidas também foi problemática. Entendi. E como é que tá a situação dele agora? Olha, parece que os colegas de partido dele estão se revisando numa vigília lá no Congresso para dar apoio, sabe? Mas ele ainda pode recorrer dessa decisão do Conselho de Ética, né? Sim. Ainda cabe recurso ao plenário da Câmara. E se a cassação for confirmada lá, ele ainda pode tentar recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Então a história não acabou. Ainda tem um caminho pela frente. Mas, saindo um pouco da política, vamos falar de um assunto que afeta o bolso de todo mundo. Pedágio. Essa é polêmica, hein? Parece que estão querendo instalar pedágio na linha verde aqui na de BH. E a coisa já tá dando o que falar. É mesmo. Não já visto nada sobre isso. Me conta mais. Então, 3 deputados estaduais da oposição entraram com um pedido no Tribunal de Contas do Estado, o TCE, para suspender a concessão. E qual que é o problema do pedágio, segundo eles? Eles alegam que a cobrança vai pesar muito no bolso, principalmente para quem ganha até 3 salários mínimos, e que isso pode acabar prejudicando o acesso de muita gente ao transporte público. Faz sentido, a linha verde é uma via importante, né? Liga BH a várias cidades da região metropolitana, muita gente usa para trabalhar, estudar. Exatamente. E aí, além dessa questão social, os deputados também estão questionando a falta de transparência do processo de concessão. Eles argumentam que teve pouca participação popular, que as audiências públicas foram feitas meio que na correria, com um intervalo de só 16 horas entre uma e outra, e que faltou diálogo com as prefeituras das cidades que vão ser afetadas. 16 horas? Meio corrido, né? E ainda tem a questão dos critérios para escolher as empresas que vão administrar os pedágios. Os deputados querem saber como que foi essa seleção, se teve concorrência, como é que vai funcionar a fiscalização. Pelo jeito a história ainda vai render bastante. Com certeza. No governo de Minas já foi procurado para se manifestar sobre o assunto, então vamos aguardar para ver o que eles vão dizer. Boa. Mudando de assunto, mas ainda falando de coisas importantes, vi que Minas ganhou uma lei nova que protege os animais, né? Sim, uma lei que proíbe deixar os bichinhos presos em correntes o tempo todo. Que legal. Pois é. A lei número 25.261, sancionada pelo governador Romeu Zema, considera essa prática como maus tratos. E ainda prevê uma multa de R$ 5.000 se o animal morrer por causa disso. Nossa, que bom. Essa lei era bem necessária, né? Imagina o sofrimento do bicho, preso o tempo todo, sem poder se mexer direito, sem ter acesso a água e comida. É verdade. Sem poder se proteger do sol, da chuva. A lei, ela reconhece que os animais têm direito à liberdade de movimento, de ter acesso a alimento, água, de poder se comportar naturalmente, sem ficar confinado o tempo todo. E quem teve essa ideia? A proposta original foi do deputado Noraldino Júnior, passou pela Assembleia Legislativa, foi aprovada e aí sancionada pelo governador. Que maravilha! É uma vitória para a causa animal, sem dúvida. Por falar em direitos, vamos falar dos servidores públicos agora, porque parece que a situação de quem trabalha para o Estado não está fácil, né? Pois é, tem um monte de gente reclamando dos salários, principalmente na área da educação. Eu vi que tem bastante gente ganhando menos que o salário mínimo, né? Sim,
Os sindicatos estão falando em pelo menos 35 mil auxiliares de serviço de educação básica, os ASBs, recebendo abaixo do mínimo. Nossa, mas como assim? E o que o governo diz sobre isso? O governo admite que a situação existe, mas diz que está esperando a aprovação dos projetos de lei que aumentam o salário dos professores. Ah, entendi. Eles acham que com esse aumento a tabela dos ASBs também vai ficar acima do mínimo. A ideia é essa. Mas os sindicatos estão pressionando para que o governo tome uma providência mais rápida, né? Porque o salário mínimo já está valendo desde janeiro. Enquanto isso o pessoal fica esperando. E o pior é que essa situação não se restringe só aos ASBs. Tem servidor de outras áreas também recebendo abaixo do mínimo. Sério. Tem gente na saúde e em outros setores. O governo até fez um levantamento e constatou que cerca de 17% dos servidores, o que dá mais de 60 mil pessoas, estão nessa situação. Caramba, 17% é muita gente. É um número preocupante. Bom, vamos torcer para que o governo resolva essa situação logo, né? Tomara, porque o servidor público satisfeito trabalha melhor, né? E quem ganha com isso é a população, que recebe serviços de melhor qualidade. Verdade. Falando em dinheiro no bolso, você viu que estão querendo mudar as regras do imposto de renda. Vi. Parece que a proposta é aumentar o limite de isenção, né? Se for aprovado, quem ganha até 5 mil por mês não precisa mais declarar. Olha só, E quem ganha entre 5 e 7 mil vai ter um desconto. que beleza. Pois é. A ideia é que essa mudança beneficie mais de 1 milhão de pessoas só aqui em Minas. Nossa, quanta gente. E em todo o Brasil. No Brasil inteiro, a estimativa é de 10 milhões de pessoas isentas. Nossa senhora. É muita gente, né? Mas e como é que o governo vai compensar essa perda de arrecadação? Aí que tá. Eles estão propondo a criação de uma nova alíquota para o imposto de renda que vai incidir sobre quem ganha acima de R$600 mil por ano. Sei, tipo, quem ganha mais, paga mais. A ideia é que essa nova alíquota ajude a compensar a perda de arrecadação com a isenção dos que ganham menos. E que mais que o governo tem falado sobre essa mudança? O presidente Lula defende a proposta como uma forma de justiça social, de redistribuição de renda. Ele argumenta que quem ganha mais tem mais condições de contribuir. Faz sentido. E o governo também tem destacado que, com essa mudança, somada a outros ajustes que já foram feitos, cerca de 20 milhões de brasileiros vão deixar de pagar imposto de renda desde o início do mandato. Caramba, 20 milhões. É um número bem expressivo. Bom, vamos ver se essa proposta vai passar pelo Congresso, né? A discussão promete ser acirrada. Com certeza. Para terminar, queria falar de uma notícia boa que tem a ver com a história de Minas. Você sabia que o vapor Benjamin Guimarães vai voltar a navegar no Rio São Francisco? Ah, isso, que legal. Pois é. Depois de 10 anos parado para reforma, ele finalmente vai voltar a cortar as águas do Velho Chico. Que maravilha. Lembro que quando eu era criança, meu pai me levava para ver o Benjamin Guimarães. Era um programão. Era mesmo. E você sabe como é que esse vapor foi parar aqui em Minas? Sei, É. sim. Ele foi construído lá em 1913 para navegar no Rio Amazonas. Mas nos anos 20, ele foi transferido para cá para fazer a rota entre Pirapora e Juazeiro, na Bahia. Interessante, né? E a reforma, como é que foi? A Eletrobras bancou a obra, que custou quase 6 milhões de reais. Nossa. A reforma foi feita em parceria com o Ministério de Minas e Energia. Parece que a Prefeitura de Pirapora também ia participar, mas acabou que a Eletrobras assumiu o projeto. Que bom que deu certo. E quando é que ele volta a navegar? A previsão é dia 28 de abril. Que legal. Já quero garantir meu lugarzinho. Eu também. E é bom lembrar que o Benjamin Guimarães é um patrimônio cultural de Minas Gerais, tombado pelo IEFA. Verdade. É um pedaço da nossa história que está sendo preservado. Então vai. Bom, acho que por hoje é só. O que você achou do nosso mergulho de hoje? Achei ótimo. Vimos de tudo um pouco, né? Política, economia, direitos dos animais, cultura. A gente sempre tenta trazer um panorama geral do que está acontecendo em Minas, né? Sim, sempre com preocupação de trazer informação de qualidade de forma clara e objetiva. Isso aí. E para você que está nos ouvindo, fica a pergunta: como é que todas essas notícias que a gente comentou hoje se conectam com a sua vida, com o seu dia a dia? Como é que essas decisões, essas mudanças, esses acontecimentos impactam a sua realidade? Vale a pena refletir sobre isso. E um abraço especial para a galera da Web Rádio Portal Minas, que sempre nos acompanha. De atraso. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.